Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o que são roupas inteligentes e como elas podem ajudar a vida das pessoas. Também vamos conversar sobre os motivos que levam a pessoa a tirar a própria vida. O que leva uma pessoa ao suicídio? Depressão, bullying, questões sexuais ou doenças terminais? Para explicar como esses fatores podem levar uma pessoa a tirar a própria vida, eu converso agora com a psicóloga Luísa Claire Pinheiro. Olha, existe um ponto de partida para essa tendência e a realização? Sim, né? Na verdade, Miguel, quando falamos sobre o comportamento suicida, ele não envolve uma única causa. Apesar de que muitas vezes as pessoas buscam um culpado ou buscam uma situação que aconteceu, mas na verdade falar em suicídio é falar em diversos aspectos, desde aspectos orgânicos, biológicos, questões psicológicas, vivências traumáticas, situações sociais que a pessoa esteja vivenciando. Então, é todo um contexto que vai influenciar para que a pessoa chegue ao momento de tirar a vida. Nas estatísticas, o que se apresenta assim como mais contundente até a realização? De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos de suicídio são de homens, e geralmente na faixa etária entre 15 e 35 anos e acima dos 70 anos. E em casos de tentativas de suicídio, geralmente são as mulheres. Então isso é até um dado interessante, porque aí pela lógica muitos poderiam pensar, então se homem, né, chega mais ao suicídio, então geralmente ele tenta mais. Não, na verdade as mulheres elas tentam mais o suicídio, porém elas conseguem menos. E aí quando se pergunta, mas por que elas tentam mais e conseguem menos? É justamente porque as mulheres geralmente utilizam métodos menos agressivos. Por exemplo, né, geralmente a mulher toma comprimido ou ela vai tentar se mutilar. Então existe uma possibilidade maior dessa mulher ser socorrida. Ao contrário dos homens, que geralmente, né, usam arma de fogo ou vão utilizar um método mais agressivo e a possibilidade dessa pessoa sobreviver é bem menor. E quais são as razões principais? Bom, no momento o que a gente percebe bastante associado ao comportamento suicida são situações de depressão, né, principalmente na fase adulta, também em jovens. Quando a gente fala em jovens, uma coisa bem interessante que tem surgido é o cyberbullying, né? Situações relacionadas ao cyberbullying têm levado ultimamente muitas adolescentes a acharem que a vida não vale mais a pena. E também quando a gente fala na infância, a gente percebe que na criança o comportamento ele é mais mascarado. Então as pessoas têm uma dificuldade maior para perceber. Geralmente na infância o registro vai ser de um acidente ou uma queda de uma altura e muitas vezes não se percebe que por trás daquilo ali pode ter ocorrido um comportamento suicida. Qual é a posição do Brasil no ranking mundial? Existe essa estatística? Existe. O Brasil está entre os 10 países com maiores índices de suicídio. E se a gente for pegar aqui no nosso estado de Alagoas, de acordo com os dados da OMS, na verdade, a gente não tem um índice tão elevado assim. O estado de Alagoas não está nos maiores índices. Porém, quando a gente vai na prática, no atendimento do dia a dia, a gente percebe que esses valores eles estão bem acima do que se tem registrado. Afirmam que o Japão tem um dos maiores índices. Isso. Então, a questão econômica, ela pesa em determinadas situações. Com certeza, né? O fator econômico, que ultimamente a gente percebe muitas situações de desemprego, né? Essa crise econômica que vem acontecendo. Então, com certeza, tudo isso tem influenciado para que muitas pessoas, no momento mesmo de desespero, acreditem, né, que o suicídio seja a solução. A crise econômica pode justificar inúmeras mortes, mas não de agora, porque desde que eu passei da adolescência que eu ouço falar de crise econômica. Eu nunca vi um momento brilhante da economia para todo mundo, né? Sempre alguém reclama. E essa justificativa ela é tão contundente que dentre as estatísticas, principalmente com relação aos homens, ela aparece, né, firmemente. Os homens, eles sentem mais essa crise? Na verdade, a gente vive numa cultura também bem machista, né? Então, quer queira ou que não, a gente percebe na nossa prática de atendimento que muitas vezes os homens, quando se vê numa situação de não conseguir manter a casa, de não conseguir ter uma certa independência, ele começa a se sentir inútil.
E aí essa sensação de inutilidade, essa sensação de não ser capaz, a sensação de não estar conseguindo manter a família, faz com que muitos deles desenvolvam uma depressão e aí muitas vezes também acham que ele é um fracasso e que não vale mais a pena viver. E também o que a gente percebe na nossa prática é que muitos casos de relacionamento têm levado homens a querer tirar a vida, né? A gente tem percebido que situações de relacionamento que não deram certo, né? É aquele relacionamento que já não vinha bem há um bom tempo, e aí uma das partes ainda não tinha coragem de dar um ponto final. E aí a gente tem percebido também que muitas vezes quando a mulher dá um ponto final nessa relação, muitos homens eles estão ficando desestruturados psicologicamente. E aí nesse momento muitos, né, chegam à depressão ou até mesmo a um suicídio. Nós falamos sobre homens e mulheres, e por que não falamos de gays e lésbicas? Isso é importante também falarmos, né, as questões de orientação sexual, identidade de gênero. Até ultimamente, agora no ano passado, nós fizemos uma pesquisa com o público LGBT aqui em Maceió, onde nós entrevistamos 1.600 pessoas consideradas gays, lésbicas ou bissexuais, e a gente percebeu um índice bem interessante. Mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas, elas têm um comportamento de risco. E dentro desse público também, a gente percebeu que na família também existe uma porcentagem bem significativa de pessoas que têm aí alguém próximo que tem um comportamento de risco suicida. E aí quando a gente vai perceber nessas questões que vêm sendo discutidas ultimamente, questão da cartilha na escola, né, como trabalhar a sexualidade dentro da escola, então é importante que seja trabalhado sim essas questões de sexualidade, de identidade de gênero, até porque quando o jovem ou quando aquela pessoa que se identifica como homossexual ou bissexual encara uma sociedade cheia de preconceitos, está inserido numa escola na qual ele não consegue ser aceito da forma como ele é, infelizmente isso vai ser um dos motivos que pode fazer com que esse jovem, com que essa pessoa ache que não vale mais a pena viver. E aí a gente tem percebido também ultimamente que muitos dos casos de comportamento suicida estão relacionados a públicos de pessoas que no momento vêm passando por alguma dificuldade ou da própria aceitação, ou da aceitação no contexto social, na família. E aí é quando a gente também pede para que essas pessoas busquem serviços de ajuda nesse momento. Olha, nós voltamos já com a psicóloga Ilza Claire Pinheiro. Nós estamos conversando sobre os motivos que levam a pessoa a tentar o suicídio.